Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 21 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, está apenas no início. Quero convidar a todos a conhecerem o canal Profecias e Transição Planetária. No próximo vídeo iremos falar sobre Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, convido a todos a se inscreverem nesse nosso canal. Link na descrição. Agora vamos dar continuidade àquele nosso estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Espírita. Recomendo que assistam ao primeiro vídeo dessa nossa série disponível no informativo acima, bem como o vídeo anterior sobre uma revelação feita por um espírito resgatado do umbral. Paramos na segunda parte do capítulo 2, com a comunicação do espírito do Senhor Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita e havia pedido para que o invocasse após o desencarne para os estudos espíritas. Vamos lá. Kardec. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que passou convosco nesse momento? Que sensações experimentastes? Resposta. Parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastado por não sei que poder encontra-se a gente no mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e no entanto uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre dos pesos das dores. Kardec. Tendes ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? Observação. Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu sem que eu terminasse. Também respondeu sem interrogação alguma a certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Resposta. Ah, sei, meu amigo, eu sei, porque tanto vos via ontem como hoje. Que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado, falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes a temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus, falai, coragem, confiança, e oxalá, meus filhos, possam converter-se a uma crença sacrossanta. J. Sanson, durante a cerimônia do cemitério, editou as palavras seguintes, abre aspas, não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes, é melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal. A terra me seja leve, fecha aspas. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Agora vamos à segunda evocação do Senhor Sanson. Vamos lá. Resposta. Estou perto de vós, meus amigos. Kardec. Consideramo-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro. E, visto que permitis, mais felizes seremos em contemplá-la para a nossa instrução. Resposta. Estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Kardec. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é o mais das vezes o que nos leva à descrença. E assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. Resposta. Espero-os, e não ficarei surpreendido. Kardec. Descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que no momento de exalar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vida se extingue, e será nesse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Resposta. De certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano
para escapar-se do invólucro esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização. O desprendimento se opera sem esforço. Kardec: saber se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Resposta: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente. Prevendo que por ela o aguarda, o sofrimento moral é mais forte e sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Entre esta morte e a do ateu, há paridade. Kardec: haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Resposta: sim, eles acreditam no nada, até a última hora. Mas no momento da separação o espírito recua, a dúvida o empolga-o e o tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser, quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Agora vejamos o comentário de Allan Kardec. Vamos ver. Em outras circunstâncias, um espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Abre aspas. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem-se precipitar-se. Querem chamar, gritar, nem sequer um som pode articular. Então vemo-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas de pesadelos que são vítimas. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonharves. O pesadelo da morte prolonga-se muitas vezes por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para os espíritos são as trevas em que se encontram imersos. Kardec: dissestes que por ocasião de expirar nada vies, porém pressentis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que pressentis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Resposta: foi o que eu disse precedentemente. Um instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade, brilhando de súbito, que dá momentaneamente imensa alegria ou profunda mágoa, conforme o estado de consciência e lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes daquele em que se perde a consciência, que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Kardec: podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podes descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas que vos depararam? Resposta: quando pude voltar a mim e ver que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante de sua bondade, permitiu-me recuperar-se as faculdades, e fui então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me, sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. Que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar já se vê o limite traçado por Deus.
Sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade, pelo amor, e tereis feito jus às impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas quem sabe se não contém, de alguma sorte e em parte, algo que se passa no mundo dos espíritos? A descrição do Sr. Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido, rodeado de uma corte brilhante. Bom, a indicação literária de hoje não poderia ser outra. Chegou a hora de vocês estudarem os outros livros da codificação. Ao lado temos um pack da obra Básica Espírita, edição nova de 2021, capas novas. São 5 livros em formato grande, 14 por 21, com desconto de 32% por tempo limitado. Adquirir o livro me ajudará a produzir mais conteúdos como esse. Como vocês podem ver, muitas pessoas gostaram desta nova edição, nas avaliações. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!